Queridos irmãos e irmãs, eu quero convidar vocês para nós lermos o texto de João, capítulo 3. João, capítulo 3, dos versículos 26 ao 30. João 3, 26 ao 30. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Também quero convidar vocês para nós lermos o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 9 e 10. Mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Quero começar perguntando para vocês: quantas igrejas vocês já visitaram? Vocês têm ideia de quantas igrejas vocês já visitaram? Dá para contar em uma, duas nos dedos dos pés, que ainda vai faltar dedo, né? Tem alguns que já visitaram bastante igreja. Qual é uma das principais características quando nós entramos numa igreja e nós olhamos principalmente para o altar? O que normalmente tem na maioria das igrejas? A cruz. A cruz é aquilo que na grande maioria das igrejas tem mais na frente da igreja e mais no centro da igreja. Normalmente a cruz não fica no canto ou atrás, ela fica bem no centro, bem na frente, para que todos cheguem e enxerguem a cruz. Quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para Lutero e para tantos outros reformadores e pregadores sérios, a grande palavra, a grande pregação que acontece é sobre Cristo e esse crucificado. Hoje eu quero compartilhar vocês sobre a cruz. Mais especificamente, que uma vida sem cruz é vazia. Uma vida sem cruz é vazia. Essa é uma frase que nós podemos guardar no nosso coração e na nossa mente. Uma vida sem cruz é vazia. Nos cultos de agosto, nós temos falado sobre o Evangelho, a boa nova do Senhor para as nossas vidas. No primeiro domingo de agosto, nós falamos sobre a realidade paradoxal do ser humano, que é ao mesmo tempo imagem e semelhança de Deus, mas também é um ser degenerado pelo pecado. Seres humanos degenerados pelo pecado, mas ao mesmo tempo imagem e semelhança de Deus. E aí como que a gente resolve essa dualidade? Na regeneração, que torna o ser humano novo a partir da transformação que Cristo faz na nossa vida. No domingo passado, nós falamos sobre a liberdade de termos um relacionamento com o Pai perfeito. Um relacionamento com o Pai, a liberdade de termos um relacionamento com o Pai perfeito. Através do exemplo de Jesus, nós aprendemos
que mesmo que o nosso pai seja imperfeito e que tenhamos várias questões a serem resolvidas com ele, é através de Jesus que nós somos reconciliados com Deus e temos liberdade de termos um relacionamento com o nosso Pai perfeito, que é o nosso Pai celestial. Vocês conseguem perceber? E isso a gente olha em todo o Novo Testamento, que é quase um fio vermelho de toda a Escritura, que a Boa Nova não tem sentido se nós não colocamos Jesus no centro. Se Jesus não está no centro da Boa Nova, ela não tem sentido. É indispensável que Jesus seja o centro da nossa vida e o Evangelho nos mostra isso. Quando nós falamos sobre várias coisas no culto, quando nós transmitimos às pessoas no nosso dia a dia sobre a importância de ir para a igreja, nada é tão importante quanto falar de Jesus, da morte, ressurreição e a transformação que ele faz na nossa vida. O Evangelho é a verdade que vem de Deus, que foi confiada a nós. E nós temos uma dupla responsabilidade com esse Evangelho. A primeira delas é dar-se conta como esse Evangelho faz diferença, faz sentido para a minha vida. Como o Evangelho é importante para mim, para o meu cotidiano. Que diferença conhecer do Evangelho, conhecer de Jesus faz no meu dia a dia. E a segunda responsabilidade é apresentá-lo de forma tão clara, coerente e convincente quanto o máximo a gente consegue fazer e discuti-lo de forma tão persuasiva que as pessoas se interessem por esse Evangelho que nós temos a partilhar com elas. O que o Evangelho faz diferença em mim, o quanto o Evangelho tem sentido para mim e o quanto eu consigo levar esse Evangelho da forma mais clara e simples possível para que pessoas sejam alcançadas pelo amor do Senhor. O tempo todo, ao fazermos isso, estaremos confiando no Espírito Santo da verdade, para dissipar a ignorância das pessoas, os preconceitos e convencê-las sobre Cristo. Não somos nós que convencemos as pessoas a crer em Jesus, é o Espírito Santo que as convence. Nós somos instrumentos para que elas ouçam desse amor e graça que só Jesus pode nos dar. A nós cabe a tarefa de falar e ao Espírito Santo de convencer. Nós que cremos, sabemos que o Evangelho resolve o nosso passado, apaga os nossos pecados. Nós também sabemos que o Evangelho resolve o nosso futuro, pois nós cremos que estaremos na eternidade com Cristo. Mas, no meio disso, o que acontece? O Senhor perdoa os meus pecados, aquilo que eu fiz e é apagado. O Senhor me promete que eu estarei no futuro com Ele. E aqui, no meio, o que acontece? Como o Evangelho resolve a minha vida? Onde está o Evangelho que transforma para sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial? Muitas pessoas entendem equivocadamente a salvação. Nós somos salvos por graça e fé, e isso para alguns é momentâneo. É o tempo específico da vida onde eu reconheço a salvação que eu recebi de Jesus e aí vivo a minha vida normalmente depois. Imagine comigo, nós estamos caminhando lá por uma estrada, de repente nós nos deparamos com uma cena em que estão 3 homens sendo crucificados. A gente olha aquela cena, vê aquele homem do meio e nos espanta, porque nós, em determinado momento, ouvimos falar desse homem, Jesus, e ao enxergarmos ele, essa visão de Jesus crucificado,
enche o meu coração e eu então aceito Jesus. Jesus transforma e eu digo, eu quero seguir esse cara. Eu agora quero viver para Jesus. Essa visão me escandaliza de tal forma que eu quero viver com esse Jesus. Eu vejo aquela cena, aí na segunda de manhã eu vou para minha rotina e nada muda. Aquela visão extraordinária que eu tive de Jesus no domingo, segunda-feira, continua no passado. Foi ontem e agora minha vida vai adiante. Passamos a semana toda assim, chegamos no domingo de novo, passamos por aquela mesma estrada e aquele Jesus é apresentado a nós novamente. De novo eu digo que eu quero caminhar com Ele. E de novo, segunda-feira, eu volto a fazer as mesmas coisas, os mesmos erros, pecados e andar do mesmo jeito como eu andava antes. A minha rotina, a minha vida continua a mesma. Porém, a chave precisa virar. Olhar para a cruz e ver que lá eu também estou. Fui eu crucificado com Cristo, diz Paulo, e esse convite é também para nós. Nós precisamos nos reconhecer crucificados com Cristo. Jesus diz, tome a sua cruz e siga-me. Jesus diz isso. Tomar a cruz é dar-se conta que não vou prosperar em tudo, eu não estarei feliz com tudo e que não vou sofrer. Se eu sou cristão, sim, eu vou sofrer, não por qualquer coisa, mas por servir a Cristo. Quando olhamos para o Novo Testamento, percebemos que a mensagem da cruz foi uma pedra de tropeço, tanto para judeus orgulhosos quanto para gentios orgulhosos. Os judeus eram orgulhosos porque eles eram cumpridores da lei, faziam tudo certinho, então Deus só precisava adorá-los, porque eles eram as melhores pessoas do mundo. Os gentios eram orgulhosos por suas riquezas, por causa da sua sabedoria e por causa dos seus grandes templos que eles tinham orgulho de terem construído. Na cruz não há lugar por orgulho. No Evangelho não há lugar por orgulho. O Evangelho nos desnuda, nós não temos roupas apropriadas para chegarmos e estarmos na presença do nosso Senhor. E também o Evangelho nos declara falidos, porque nós temos nada com que comprar o nosso favor do céu. Por isso, nós somos chamados a viver uma vida de cruz. No texto que nós lemos, Paulo reconhece que mesmo que ele possa dizer que ele é grande coisa, mesmo que Paulo possa falar daquilo que ele fez e dizer para os coríntios, olha, eu sou o cara. Milhares de pessoas aceitaram a Jesus porque eu preguei para elas. Paulo não faz isso. Ele se reconhece fraco. Lá, Paulo diz, quando sou fraco é que sou forte. Quando eu reconheço que Cristo habita em mim e o contemplo dia e noite, percebo que nada sou sem Ele. E minha vida é realmente diferente quando eu reconheço que eu só tenho valor por causa do seu sacrifício por mim. Paulo não fala aos coríntios que ele tem valor, mas ele reconhece que o seu valor vem porque ele foi feito novo por Cristo Jesus. Nós sabemos que o ser humano foi criado com o propósito de glorificar a Deus em tudo que faz. Esse é o nosso propósito. Jesus morreu para nos dar a salvação. A cruz é o centro da igreja e deve ser também o centro da nossa vida. Não como um adereço, mas como aquilo que marca o nosso
coração. A essência do Evangelho é Cristo vivo em mim. Não é eu ouvir a pregação no domingo e sair daqui do mesmo jeito que eu cheguei. É eu ter a disposição de, na segunda-feira, não esquecer tudo aquilo que eu vivi com o Senhor. Não é eu chegar amanhã e não lembrar do que eu ouvi. É eu poder olhar o texto de novo e o que o Senhor tem para me dizer diferente hoje. Nós somos chamados a não viver a nossa semana como se não existisse Jesus. Nós somos chamados a viver Cristo em nós diariamente. Não é só importante nós sabermos que nós fomos perdoados e sair daqui, glória a Deus, porque o Senhor transformou a minha vida, eu sou perdoado e agora está tudo bem comigo. Não basta eu sair daqui crendo em Jesus e com a certeza de que eu tenho a minha salvação prometida, que eu na eternidade estarei com o Senhor. Não basta eu ser perdoado, crer que eu sou perdoado e crer que eu estarei com Jesus na eternidade. Jesus quer habitar o nosso coração, fazer diferença no nosso presente. Esse é o exemplo para nós. Nós tentamos nos melhorar, buscamos desenvolver o nosso trabalho, nosso ministério da melhor forma possível. Porém, nós sozinhos não temos condições de fazer isso. Eu amanhã de manhã não tenho condições por mim mesmo de dizer, não, agora eu vou ser um cristão diferente. Agora eu vou fazer aquilo que eu prometi ontem para Jesus. Agora, segunda de manhã, eu vou abrir a minha Bíblia e vou ficar a manhã toda lendo. É óbvio que nós, pelas nossas forças, não tiraremos 5 minutos para isso. Talvez 5 minutos. Mas eu, pelas minhas forças, não sou capaz de viver para o Senhor no meu dia a dia. É Jesus que precisa encher o meu coração, transformar a minha vida. E eu ter a realidade de Cristo em todo o meu ser. Eu estar unido com Cristo. Nós precisamos contemplar o Senhor. Lá em João 3,30, parte do texto que nós lemos no início, João diz que ele cresça e que eu diminua. João tinha consciência da sua missão. Os seus discípulos vêm e perguntam para ele, João, Jesus está lá falando, batizando e a galera está tudo indo em direção a ele. Como é que tu vai ficar? Tu que era o cara. Era tu que pregava para nós, era tu que batizava, tu era o cara. João diz que ele cresça e que eu diminua. Eu estou aqui para fazer a vontade dele. Eu estou aqui para levar as pessoas a se arrepender dos seus pecados e a crer em Jesus. Não é eu que preciso brilhar. É Cristo Jesus que precisa brilhar na minha vida. É Cristo Jesus que precisa brilhar na nossa vida. Nós precisamos contemplar a Cristo. Quanto mais eu me encho dele, menos eu reproduzo as minhas vontades, as minhas palavras. Jesus passava horas com o Pai. Aquilo que eu assisto, que eu medito, que eu leio, eu reproduzo. Por isso nós precisamos contemplar Cristo. Por isso nós precisamos buscar mais e mais ao Senhor. Jesus nos dá o exemplo de que ele se retirava e passava tempo com o Pai. Então, para tomar a nossa cruz e ser como Jesus, nós nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus, nós precisamos meditar na sua palavra, orar constantemente, andar com pessoas que vivem a imagem de Deus, que são exemplos de cristãos experientes. Isso é o que a gente precisa fazer. Orar mais, meditar mais e andar com um crente mais experiente do que a gente. Mas
Mesmo assim, nós conseguimos ser cristãos verdadeiros? Quem tem tido essa experiência consegue plenamente mostrar isso no seu dia a dia? Consegue, com as pessoas com quem convive, falar de Jesus o maior tempo possível? Jesus quer ser aquele que enche a nossa vida. Lembramos que uma vida sem cruz é uma vida vazia. Nós colocamos a nossa vida, as nossas necessidades de confiança em Jesus. Buscamos nele a força que nos impulsiona a vivermos por ele, matando o velho ser humano e deixando que Cristo encha e seja ele totalmente em nós. Como na igreja, que a cruz fica no lugar mais visível, assim Cristo precisa ser na nossa vida. Cristo precisa estar no lugar mais visível da nossa vida. Aquela frase famosa, né? Pregue o evangelho, se for necessário use palavras, é uma frase bonita, mas ela não é completa. É com as nossas atitudes que nós mostramos a quem nós seguimos. Mas é com as nossas palavras que nós anunciamos o Cristo que nos salva. Nos deleitamos na vida porque o Cristo nos dá a salvação. Desfrutamos do hoje com vislumbres do que virá na eternidade glorificada. Vivemos o ordinário porque o Deus Todo-Poderoso nos reservou esta realidade para nós vivermos lá na eternidade com Ele. Para vivermos mais do que nós podemos imaginar. Nós sonhamos com a eternidade, mas nem os nossos melhores sonhos são capazes de nos dizer, nos mostrar aquilo que verdadeiramente estará, nós receberemos, nós experimentaremos lá na eternidade. Nós vivemos aqui no sonho daquilo que nós experimentaremos lá. Mas hoje podemos viver verdadeiramente porque Cristo vive em nós. Cristo quer ser o centro da nossa vida. A nossa vida sem cruz, sem Jesus, é vazia. Cristo quer ser o centro do nosso, estar no centro do nosso coração. Hoje, estamos dispostos a deixar tudo nas mãos dele? Hoje, queremos que ele seja o centro da nossa vida. E nós nos comprometemos com o Senhor para que nós resplandeçamos essa luz hoje, amanhã e todos os dias. O Senhor quer ser essa luz que brilha através de ti.